Hoje é dia 18 de novembro do ano 2015. São 21h02. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Aqui nós falamos, mas não em nome de nenhuma religião, nenhuma crença ou nenhuma doutrina religiosa. Aqui a saúde é celebrada e exaltada através das 4 principais ferramentas de tratamento e cura de todos os males que possam afligir o ser humano. As ferramentas são a ciência médica, a fé religiosa, a cura mental e a cura pela medicina espiritual. Nós dirigimos 3 clínicas médicas voltadas para os males do sistema músculo-esquelético: ortopedia, neurologia, reumatologia. Na verdade, nossas clínicas são clínicas de dor do sistema músculo-esquelético. Dor de cabeça, dor no pescoço, nos ombros, braços, dor nas costas, quadris, pernas, joelhos, tornozelos e pés. Dúvidas, perguntas, sugestões e até mesmo críticas serão bem recebidas. Façam através dos telefones 11 3661 4243 ou 11 3744 4007 ou pelo nosso e-mail pessoal ruicomy.mercurio@ig.com.br. E esta jornada dos caminhos de tratamento e cura são conduzidas como respostas aos nossos ouvintes, pacientes e alunos. Vamos agora responder às mesmas perguntas que chegaram de diferentes pacientes. Dor nas costas, problemas de coluna vertebral. Dor de cabeça, dor no pescoço, nos ombros, nos braços. Dor lombar, dor nas pernas, dor ciática. A manifestação mais frequente dos problemas de nossa coluna vertebral são dor e deformidade. Às vezes só dor, às vezes só deformidade do tronco. Na maioria das vezes, dor e deformidade ao mesmo tempo. O sofredor crônico de dores de coluna vertebral percebem que sem nenhum tratamento o quadro clínico é progressivo, vai piorando. A cada dia mais deformidade e mais dor. E esse quadro clínico caminha para a incapacidade, perda de força, perda de equilíbrio, dificuldade à marcha, maior ou mais deformidade do tronco. Em geral, o paciente associa todo esse mal ao avanço da idade, o que não é uma expressão da verdade. Nós não envelhecemos e nos deformamos, mas antes vamos maltratando nosso esqueleto, produzindo deformidades e microdesvios que vão se somando, e o efeito é cumulativo. E aí sim, vamos envelhecendo mais. Eu uso uma expressão comum para que o paciente entenda bem. Você demorou para vir, você esperou a casa cair. Bengala, muletas, andador, cadeira de rodas, quedas, osteoporose e fraturas. Embora o binômio deformidade e dor andam quase sempre juntos, diríamos que a deformidade é causa e a dor é sempre consequência. Sem melhorar a deformidade, a dor não vai embora. E a deformidade mais comum, mais frequente,
é sempre a compressão, o esmagamento dos discos intervertebrais. É por isso que as pessoas vão diminuindo de altura. É a soma da força da gravidade, os pesos que carregamos todos os dias, as insuficiências musculares, vida sedentária, obesidade. Esses são os ingredientes fundamentais que, além do esmagamento dos discos e espaços intervertebrais, causam a segunda maior e mais frequente deformidade do eixo vertebral, os desvios do alinhamento da coluna. Tanto os esmagamentos dos espaços ou pinçamentos, como os desvios são progressivos. E o efeito é sempre somatório, cumulativo. E a cada dia, sem tratamento, tudo isto pode levar o paciente à incapacidade parcial ou total. Daí vem os outros males decorrentes. Muitos problemas de coluna causam dor de cabeça, enxaqueca, adormecimentos ou formigamentos de extremidades, cãibras, dor nos braços, dor no peito, falta de ar, zumbidos nos ouvidos ou até surdez, distúrbios de equilíbrio, vertigens ou labirintite, distúrbios visuais, glaucoma, perda de força, cansaço, perda de memória, falta de energia incrível. Até o mal de Alzheimer tem a ver com problemas graves da coluna cervical, o esmagamento de discos, o desvio do eixo da coluna cervical do pescoço e a cervicoartrose, que é o desgaste das articulações da coluna cervical no pescoço, prejudicando a circulação do cérebro, sendo fator complicador do mal de Alzheimer. Crianças têm problemas de coluna. Jovens adolescentes têm problemas de coluna. Adultos têm problemas de coluna. E pessoas com idade mais avançada têm problemas de coluna. Homens e mulheres têm problemas de coluna. Magros e gordos têm problemas de coluna. Atletas e sedentários têm problemas de coluna. Operários, burocráticos e executivos têm problemas de coluna. Ricos e pobres têm problemas de coluna. Negros, amarelos ou brancos, todos sofrem de coluna. Mais de 80% de toda a população urbana tiveram ou terão problemas de coluna vertebral. E a grande maioria dos problemas de coluna vertebral são adquiridos. Nós não nascemos com eles em geral, a não ser os problemas genéticos ou hereditários. Mas a imensa maioria dos problemas de coluna são adquiridos em nosso dia a dia. Pesos ou esforços exagerados, sedentarismo, insuficiências musculares, impactos, traumas e microtraumas, estresse e obesidade, claro. São os grandes vilões do nosso esqueleto. O nosso esqueleto, aparentemente muito forte, mas incrivelmente muito frágil. Os desarranjos articulares de coluna causam hérnias de disco, ou seja, esmagam o disco explode para dentro do canal vertebral e causando compressões de raízes nervosas ou da própria medula nervosa. As compressões repetidas e de longa duração envelhecem ou desvitalizam os discos intervertebrais, que sofrem um processo de desidratação, ressecamento e rachaduras, fissuras, que instabilizam
e desviam o eixo vertebral. Todo esse processo é adquirido por maus hábitos de vida. E são verdadeiras compressões mecânicas que causam muitas dores. A coluna tem uma característica diferente de outros processos, de outras doenças. A coluna pode causar dor em qualquer geografia do seu corpo, em qualquer localização do seu corpo. Ela pode causar dor de cabeça, na nuca, no ombro, nos braços, no peito, no pescoço, nas costas, nos quadris, nos joelhos, nas pernas. Ou seja, em todo quanto é lugar do seu corpo, pode acontecer uma dor em que a coluna pode ser a culpada. Mas a mais frequente que acontece é a compressão lombar, com a temível dor ciática. A dor ciática se chama assim porque existe um nervo calibroso para cada perna que se chama nervo ciático. Esse nervo ele é sensitivo motor. Ele que é o comandante das tuas pernas. Você corre, você sobe escada, você atravessa uma rua, você sente quente, sente frio, você sente uma picada, você sente cãibras, você sente dormência, você sente... Enfim, tudo que você sente nas pernas, perda de força, ou sintomas outros, o nervo ciático está envolvido nesse problema. Entendeu? Mas a grande maioria dos nervos ciáticos não são doentes. Eles simplesmente estão sendo maltratados pelo esmagamento dos espaços dos discos intervertebrais. E isto causa uma dor nevrálgica. As piores dores que existem são as nevralgias. Né? E na coluna, a maioria das nevralgias, que são as dores de raízes nervosas, elas são por compressão, por esmagamento das raízes. Entenderam? Para vocês entenderem o que é uma nevralgia, é a dor de dente. Só que na dor de dente não é esmagamento do nervo nem compressão. É exposição do nervo. Entenderam? Mas todo mundo sabe o que é uma grande dor de dente. É uma nevralgia. A qualidade de vida, ela depende muito da nossa coluna vertebral. Da nossa coluna vertebral emergem raízes para todas as funções do corpo humano. A medula percorre o canal vertebral, que é o canal formado pela superposição das vértebras. Cada vértebra tem um buraco. E a superposição desses buracos forma um canal. E a medula nervosa percorre esse canal, emitindo em cada espaço intervertebral um par de raízes nervosas para cada metade do corpo. Entendeu? Os desvios ou os esmagamentos causam nevralgias por compressão. Essas nevralgias podem subir do pescoço para a cabeça, podem ser na altura do próprio pescoço, irradiação para os braços, para o peito, para as costas. Então, muitas dores podem ser confundidas. Se você tem uma dor no peito, é evidente que todos os médicos clínicos têm que pensar numa dor por problema cardíaco. Se você tem uma falta de ar, os médicos vão pensar em um problema, uma pneumonia, uma restrição pulmonar. Mas, uma vez afastado um problema cardíaco, uma vez afastado um problema pulmonar, a coluna pode ser culpada de tudo isso. Os discos, eles não têm sangue. A irrigação, o disco funciona igual uma esponja de banho. Se você
alonga a coluna, os discos sobem de altura e absorvem líquidos em volta deles. Se você esmaga o disco, se você pega um peso absurdo, você está esmagando o disco, ele perde água. Quando você larga o peso, é possível que a coluna volte ao alongamento inicial, mas normalmente fica um resíduo do esmagamento. E isso vai se somando. Às vezes atendemos um paciente que está em crise de coluna e ele diz: nossa, eu fui pegar um lápis no chão e entrei em crise. Na verdade, não é o peso do lápis ou o esforço que ele fez para pegar esse lápis. Na verdade, o efeito é somatório. E faltava um lápis para que deflagrasse uma crise. E às vezes trava o movimento, né? O paciente fica travado, ele não consegue andar, dar um passo, entendeu? Então, basicamente, a maior parte dos problemas de coluna são por compressão mecânica. Por compressão mecânica. Agora, se o problema de dor não é resolvido, o paciente entra numa fase de sofredor crônico. O sofredor crônico, ele busca se livrar dessa dor, né? Então, ele busca todos os recursos possíveis e imagináveis. É claro que, em nossa cultura ocidental, o recurso mais procurado, né, na busca por alívio, é a ciência médica. Só que em termos de dor nas costas, em termos de dores crônicas, né, a ciência médica fica devendo muito a esses pacientes sofredores crônicos, né? E muitas vezes eles se tornam descrentes da ciência médica. Daí eles buscam alternativas, né? As alternativas podem ser acupuntura, fisioterapia, pode ser... Hoje uma paciente nossa diz que faz ventosas, né? Outros fazem moxa, que são aquelas brasas, aquele fogo que queima determinados pontos da pele na região da dor. Enfim, na ânsia de conseguir alívio, o paciente busca todos os recursos possíveis e imagináveis, né? Inclusive a fé religiosa, inclusive a cura mental, inclusive a cura espiritual, né? Ontem atendemos um pai desesperado de uma filha que tinha sido operada 18 vezes. Com 11 anos de idade, a menina já tinha sofrido 18 cirurgias. E esse pai estava desesperado e bastante descrente da ciência médica. E a menina estava em vias de receber a 19ª cirurgia. E ele, por todos os meios, queria evitar isso. E nos perguntou até sobre uma cura espiritual para o problema da filha. Enfim, isso tudo é para mostrar a vocês que o problema de coluna, ele é sempre um problema grave no sentido do sofrimento, do maltrato que ele impõe ao paciente. Em geral não é perigoso, quer dizer, o paciente não corre risco de vida, entende? Mas é um problema grave, é um problema persistente. O paciente perde qualidade de vida e facilmente ele pode entrar em depressão, que é um fator muito complicador desse quadro, entendeu? Às vezes, vejam vocês, o paciente necessita de exercício, necessita de alongamento, necessita de hidroginástica ou hidroterapia e tudo mais. Mas ele se queixa porque ele diz: ao menor movimento que eu faço, isso causa uma dor terrível. Então ele fica recluso, fechado. Ele procura ficar deitado ou sentado. Aí o que acontece?
aí ele entra numa grave insuficiência muscular, ganha peso, entendeu? E ganha a osteoporose, porque a osteoporose é uma doença óssea do imobilismo, do sedentarismo, entendeu? É claro que ela é mais frequente nas idades mais avançadas, mas se eu engessar a perna de um garoto de 15 anos e deixar esse gesso 2 meses, a perna dele vai entrar em osteoporose. A osteoporose, entre aspas, é a atrofia do osso. O osso, ele se desenvolve de acordo com a solicitação que se faz dele. Entenderam? Então, se você anda, se você caminha, se você faz ginástica, se você faz exercício, o osso se prepara para se reforçar e corresponder às suas necessidades de esforço, à sua necessidade de carga, de caminhada, de movimento, entendeu? Se você não pede isso ao osso, você não precisa que ele se reforce, que ele se prepare para grandes esforços ou movimentos, ele entra em atrofia, e a atrofia do osso se chama osteoporose. Entenderam? E osteoporose parece um problema simples, mas é um problema também complicado. Antigamente, não tinha como medir essa osteoporose, né? Ela era um diagnóstico de probabilidade. É provável que você tenha osteoporose. Hoje não. Hoje, com o advento da densitometria óssea, é um aparelho que quantifica a osteoporose. Ele dá um nível de osteoporose e você pode saber se o paciente está num processo de melhora com medicamentos ou tratamentos, ou se ele está num processo de que a cada dia está piorando, né? A osteoporose também é um grave problema de coluna, porque às vezes há um esmagamento das vértebras por esforço ou por carga, e é uma fratura chamada fratura em colapso vertebral. E isso também pode causar dores terríveis, nevrálgicas, porque pode esmagar raízes importantes, entenderam? Então, de uma forma ou de outra, né, o esqueleto necessita ser bem cuidado. Quando nós nascemos, nós devíamos ter uma placa no esqueleto escrito assim: cuidado, frágil. Porque, embora o osso seja muito duro, embora o esqueleto pareça muito forte, ele é muito frágil. E ele sofre muito com impactos. Nós não temos mecanismos amortecedores que protegem o esqueleto, entenderam? Então, o esqueleto sofre com o peso que carregamos, com impactos e até com estresse emocional, entendeu? Mas, Tomás já fez sinal que temos mais 1 minuto só. Entende? Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico, acessem o nosso site www.ruicomymercurio.com.br. Os nossos telefones de contato são 11 3661 4243, 11 3661 4243 ou 11 3744 4007 ou 3744 4007. As nossas palestras todas estão no Yahoo. Podem acessar no Google Rui com Y Mercúrio e vocês podem acessar no Google as nossas palestras anteriores. Muito obrigado por toda essa atenção. Sejam todos muito felizes. Tenham todos muita saúde. Até a próxima.